Bom, amores, o assunto de história de hoje será sobre invasões holandesas, certo? Presente na página 43 e 44 do livro de vocês, certo? Bom, o açúcar produzido no Brasil era transportado para a Europa por holandeses e portugueses, que mantinham um bom relacionamento. A Holanda distribuía esse açúcar para o mercado europeu, usando suas embarcações, até que o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu e não deixou ninguém para assumir o trono, ou seja, nenhum herdeiro. O rei da Espanha, Filipe II, por ser neto do antigo rei de Portugal, Dom Manuel I, assumiu o trono português. Isso se chama sucessão por via hereditária, ou seja, o trono passa de pai para filho, certo? Assim houve a chamada União Ibérica, junção das coroas portuguesas e espanhola, sob o mesmo governo. Tal situação proporcionou alguns problemas para Felipe II, pois seus antigos inimigos, ingleses, franceses e holandeses, procuraram invadir o Brasil, agora uma colônia da Espanha. Em 1624, a Holanda invadiu o Brasil chegando pela Bahia. Nessa época, o governador Diogo de Mendonça Furtado foi preso pelos holandeses, que se apoderaram da cidade de Salvador. O bispo Dom Marcos Teixeira organizou, junto com os senhores de engenho, trabalhadores e escravos, a resistência aos invasores. No ano de 1625, Portugal e Espanha uniram-se e enviaram esquadras para expulsar os holandeses. Em 1630, os holandeses invadiram novamente o Brasil, desta vez por Pernambuco, pois era a capitania que mais produzia açúcar. O governo de Pernambuco era Matias de Albuquerque. Ele fugiu, para o interior e fundou o forte do Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda de indígenas e escravos, eles conseguiram resistir por algum tempo aos holandeses, organizando pontos de ataque. Domingos Fernandes Calabar conhecia cada um desses pontos e passou para o lado dos holandeses, ajudando-os. E assim, os holandeses conseguiram vencer. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. No ano de 1637, a Holanda manda para o Brasil o conde João Maurício de Nassau, que assumiu o governo em Pernambuco. Devido às invasões holandesas e às brigas entre holandeses e pernambucanos, Pernambuco estava em péssimo estado. Maurício de Nassau ajudou a população, emprestou dinheiro para que ela se organizasse, liberou o culto de outras religiões, construiu palácios, pontes, canais, trouxe com eles pintores, cientistas e artistas. Como ele embelezou Recife, ela passou a ser conhecida como Cidade Maurícia, em sua homenagem. Os pintores Franz Post e Albert Eckhout estavam entre os artistas que vieram com Nassau para o Brasil. Eles se destacaram pintando as paisagens e a natureza. Franz Post e representando os habitantes, a fauna e a flora do Brasil, Albert Eckhout, que a gente observa duas obras deles, tá? Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Souza de volta ao seu país. Com a partida de Maurício de Souza, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Revoltados, os senhores de engenho resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. A luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram, até que finalmente em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vender na Europa. Bom, amores, qualquer dúvida no WhatsApp.